Meus queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos sejam multiplicadas, alcançando assim a sua família e toda a sua casa, os seus negócios, a sua saúde, enfim, alcance todas as áreas da sua vida. Eu peço, antes de nós começarmos mais um vídeo, para que você se inscreva no nosso canal, curtam os nossos vídeos e compartilhe-os, porque assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e o indica para mais pessoas. E isso é muito importante, porque o objetivo do nosso canal é o de trazer informação, conhecimento e edificação através da palavra de Deus. Nessa série de vídeo pelo qual nós estamos gravando, nós estamos falando aí da relação do cristão nessa presente pandemia que nós estamos vivendo, a famosa pandemia aí de coronavírus. Nós já falamos aqui no canal sobre como o cristão deve se relacionar, nós falamos sobre como o cristão deve ajudar na crise, nós falamos também como o cristão ele tem que tomar cuidado com os propagadores do caos. Nós falamos aqui também de como o cristão deve se precaver sobre os cuidados, como ele deve se cuidar para si mesmo, para a sua própria saúde e para ajudar na não proliferação do seu convívio social de um modo geral. E o tema de hoje é um tema extremamente polêmico e que nós vamos falar aqui, trazendo um pouco de conhecimento, lançando luz sobre alguns assuntos, sempre nos baseando na palavra de Deus, como eu sempre digo, que é o manual de regra, fé e prática do cristão. O tema do nosso vídeo de hoje é o cristão e a quarentena. Um tema que está bem quente aí, falar sobre quarentena, isolamento social, tá bem, as discussões estão bem acaloradas e nós vamos aqui falar como o cristão deve reagir e agir dentro da quarentena. Vamos lá, como nós sempre nos baseamos na Bíblia Sagrada, hoje também nós vamos nos basear na Bíblia. Eu tenho 3 textos bíblicos hoje para fazer isso. O primeiro texto se encontra no Evangelho de Cristo, segundo nos escreveu o evangelista Mateus, Evangelho de Cristo, segundo nos escreveu o evangelista Mateus, capítulo 6, do verso 31 ao verso 34, que diz assim: portanto, não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas estas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. O segundo texto se encontra na primeira carta de Pedro a toda a igreja, Epístola Universal de Pedro, no capítulo 5 e no versículo 7, que diz assim: entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Eu vou ler novamente. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. E por fim, o terceiro texto, ele se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo à igreja em Corinto, capítulo 4, o verso 8 e o verso 9, que diz assim: muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Irmãos, como nós já comentamos aqui nesse vídeo, como é do conhecimento de todos, nós estamos em plena quarentena, devido, como todos sabem, à pandemia do coronavírus, e visando retardar o contágio em massa desse vírus,
A Organização Mundial de Saúde, a tão falada OMS, Organização Mundial de Saúde, recomendou, até porque ela não pode dar ordem aos países, ela recomendou aos governos mundiais que tomassem medidas emergenciais para que contesse o contágio de coronavírus ou do Covid-19, evitando assim grandes calamidades ou grandes mortes. E a grande maioria de países atenderam essas recomendações, é claro, dentro das realidades das realidades de cada país. E dentro dessas recomendações, os países iniciaram medidas de isolamento sociais, submetendo as suas populações tanto ao isolamento vertical e ao isolamento horizontal, como também aguardarem a quarentena ou entrarem em quarentena, seguindo as orientações da OMS. Mas dentre muitas orientações, os países, para bloquear ou para parar a contaminação em massa da população, adotaram medidas de isolamento sociais, quer sejam elas medidas de isolamento vertical e de isolamento social horizontal. Pois bem, essas medidas de isolamento, elas, devido à quarentena, pediram para que as pessoas ficassem em casa, cancelando assim eventos que trouxessem grandes aglomerações, como por exemplo, eventos religiosos, cultos, missas, enfim, shows, cinema, peças teatrais, eventos esportivos, como por exemplo os jogos de futebol e etc. Algumas empresas também pararam as suas atividades, e o comércio, de um modo geral, também parou as suas atividades, a não ser aqueles que são considerados de trabalhos que são necessários, que não podem parar. Esses não pararam, dadas as circunstâncias, tomando as devidas precauções, aqueles que são essenciais para a vida das pessoas, eles não pararam, mas tomaram devidas precauções. Pois bem, essas medidas, elas trouxeram benefícios significativos, mas ao mesmo tempo que trouxeram benefícios significativos, em contrapartida, trouxe alguns malefícios à sociedade de modo geral. E nós vamos falar um pouquinho disso, e nessa incerteza dessa quarentena, desse isolamento social, ao redor do mundo as pessoas estão sem esperança, elas estão desesperançosas pelo amanhã, sem saber o que vai acontecer, não conseguindo mais vislumbrar uma luz no fim do túnel. E em meio a tantas incertezas, medos e desinformação, tem trazido malefícios também à sociedade. E é por isso que é imprescindível que nós, como cristãos, devemos estar sempre bem informados, sabendo como agir em meio à quarentena dessa pandemia mundial aí de coronavírus, que nós chamamos popularmente de coronavírus, que é do Covid-19. Nós temos que estar sempre bem informados. E o objetivo desse vídeo é trazer um pouco de informação sobre essas questões. Primeiro, nós precisamos entender o que é quarentena, qual a definição de quarentena, que às vezes as pessoas não sabem, a gente vê muita informação e temos pouco conhecimento sobre. É disso que eu quero falar um pouquinho aqui agora. Qual é o significado de quarentena? Ou é um número exato, de 40, é claro, ou é um período aproximado de 40 dias. Então, quarentena nada mais é que o número 40 em si, ou o período aproximado de dias de 40 dias. Isso sem dúvida nenhuma, mas tem alguns nuances dessa quarentena, e nós vamos falar um pouquinho aqui também. Dentro da medicina, o que é quarentena? Vamos lá. É o isolamento de certas pessoas, lugares e animais que podem acarretar perigo de infecção. É o isolamento que nós estamos acostumados a ver.
O período de quarentena é relativo e depende do tempo necessário para a proteção contra a propagação de uma doença determinada, ou seja, não necessariamente precisa ser 40 dias, ou pode ser estendido também esse período aí de 40 dias quando falamos de medicina, que se isola pessoas, lugares e animais para que algumas doenças infecciosas não se proliferem ou não se propaguem. Quando nós falamos de extensão de território, na questão de quarentena, nós temos o isolamento imposto a pessoas e a mercadorias originais de países, lugares e regiões ou continentes onde há uma epidemia de doença contagiosa, ou seja, as pessoas daquele país ou daquela região, ou as mercadorias vindas de lá, enfim, elas são barradas, são colocadas em quarentena e ficam naquela região, naquele lugar, e não vão para outro lugar do mundo para que mais pessoas não sejam infectadas. Quando nós falamos de quarentena no meio náutico ou no meio marítimo, é o isolamento imposto a um navio que transporta pessoas, animais ou mercadorias provenientes de um país assolado por uma doença contagiosa, como foi no caso do Ebola, quando assolou toda a África. Nós vimos isso nos telejornais aqui no Brasil, que os navios nem podiam atracar nos nossos portos comerciais, como o Porto de Santos, Porto de Paranaguá. Os aviões, ou melhor dizendo, os navios não podiam atracar. E esse período, ele pode, aí varia, que eu disse, varia aí de 40 a 42 dias quando nós falamos da área marítima ou náutica. Quando nós falamos de quarentena, de modo popular, é o período durante o qual uma pessoa não tem relações sexuais. Quando é de modo popular, de modo da população, a pessoa diz, tá no resguardo, ou tá na dieta, ou tá na quarentena, para que a pessoa, devido a algum acontecimento, não tenha relações sexuais. Agora, por fim, no tocante à religião, falando sobre quarentena, é o período de 40 dias que se inicia após a quarta-feira de cinzas, que vai até o domingo de Páscoa, que é a quaresma, onde os cristãos de confissão católica adotam aí esse período de quarentena e se abstêm de algumas coisas. Agora que nós já entendemos de forma clara o que é quarentena e as suas nuances, nós vamos entender o que é isolamento social, que é extremamente importante. Vamos lá. Isolamento social é o ato de separar um indivíduo ou um grupo do convívio com o restante da sociedade. Então, isolamento social é você pegar uma pessoa ou determinado grupo de pessoas e isolar ou tirar essas pessoas do seu convívio social normal. Esse isolamento pode ser voluntário ou não, dependendo da circunstância em que ele se aplica. Ou isolamento social ele pode também ser aplicado quando há uma força maior, seja imposta pelo governo, seja por uma situação de guerra, ou por uma situação de pandemia como nós estamos vivendo, ou até mesmo por um toque de recolher provocado pela violência urbana. Aí o isolamento é forçado. Imagina, para que vocês entendam de forma bem clara, imagine se algum dos países vizinhos, vamos supor, a Venezuela ataque e invada o Brasil. Aí se instaura a lei marcial, instaurando-se no país a lei marcial, o isolamento social ele é forçado. Ou no caso de pandemia, nós temos também esse isolamento social para que essa doença não se propague, não contamine toda a população, ou em caso de caos de segurança pública, como nós tivemos aí, um acontecimento, para quem no estado de São Paulo vai lembrar, se não me falha, eu não vou lembrar o ano agora, se não me falha foi em 2005 ou 2006, que o primeiro comando da capital, o PCC, uma facção criminosa, atacou policiais, atacou instituições públicas, incendiou veículos, ônibus, o que houve também um caos público e um terror na sociedade de modo geral, e toques de recolher foram impostos pelo governo a fim de salvaguardar a vida dos cidadãos paulistas. Quem é do estado de São Paulo vai se lembrar desses acontecimentos aí, que foi também imposto um isolamento social devido a esses ataques.
O isolamento social também se aplica quando o próprio indivíduo ou quando a própria pessoa ou algum grupo se isola de forma voluntária, a pessoa mesmo quer se isolar por questões de saúde mental. Vamos ao exemplo aqui da pessoa que está depressiva, quando essa pessoa, por estar passando por esse quadro depressivo, ela mesma se isola em um quarto, em algum lugar. Ou por questões pessoais, ou a pessoa que teve alguma frustração muito grande, ela não quer mais ter contato com pessoas, tem uma desilusão amorosa e ela se isola por um tempo e fica só ela mesma. Ou a pessoa que passa por uma grande frustração na vida ou por uma grande perda e ela não consegue assimilar isso, ela se isola. Ou por questões religiosas, que a pessoa também se isola de forma voluntária, como por exemplo alguns monges que acham por bem se isolar, viver em mosteiros, afastados de toda a sociedade. Isso também acontece. Nós temos também aqui, agora, duas questões agora que nós já entendemos: isolamento social, já entendemos o que é quarentena, as suas nuances. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre isolamento vertical e isolamento horizontal. Para estar um pouco parado, mais didático, entra melhor do professor, é bom a gente colocar isso também para bom contexto, como eu sempre digo, é bom contextualizar, para que depois todos entendam aonde nós queremos chegar com a ideia desse vídeo, que eu disse que é para trazer informação, conhecimento e edificação. Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos entender agora isolamento vertical e isolamento horizontal. Nós estamos sendo bombardeados com esse tipo de expressão, mas nós não sabemos, na verdade, o que é, porque não nos explicam. Vamos lá, eu vou te explicar nesse momento. Isolamento social e isolamento isolamento vertical e isolamento horizontal são dois tipos de distanciamento social que podem ser adotados diante, por exemplo, de uma pandemia ou de um estado de lei marcial, que nós já falamos. Aí agora a pergunta é: legal, irmão Dionísio, já entendi, mas o que é isolamento vertical? Nada mais é que o isolamento de pessoas de um determinado grupo, é o vertical. Só um determinado grupo de pessoas fica isolado. Nós temos também que é o defendido pelo nosso governo federal. Nós temos também o isolamento horizontal, onde não há seleção de grupos específicos, onde todas as pessoas devem ser isoladas ou em casa ou em algum lugar mais seguro, em caso de lei marcial, em lei de guerra. As pessoas são tiradas dos grandes meios urbanos e são colocadas em lugares mais seguros, digamos assim. Então, entendamos, isolamento vertical é quando só um grupo de pessoas é isolado socialmente, e quando nós falamos de isolamento horizontal, onde todas as pessoas ficam isoladas. Agora que nós já entendemos o que é isolamento vertical, horizontal, isolamento social, entendemos o que é quarentena, de todas as suas nuances, como eu já disse aqui, eu quero falar um pouco que nós temos, infelizmente, tido muita desinformação nesse tocante à quarentena. E como nós, como cristãos, podemos lidar com essa desinformação? É evidente que as medidas, é evidente que as medidas de isolamento impostas pelos governos estaduais e municipais geraram até agora um bom resultado. Isso é inegável. Você pode concordar ou discordar, mas que tem gerado um bom resultado, de fato tem gerado. Mas e tem trazido resultados na prevenção de contágio, isso sim. Mas os malefícios de tais medidas não nos foram apresentados. E foram maquiados, de fato, e não foram divulgados esses malefícios. Os benefícios, entre aspas, são divulgados, mas os malefícios não foram divulgados nem pelos órgãos oficiais, tampouco por boa parte da mídia. Aí você me pergunta, irmão, por quê? Por que não estão divulgando? É uma boa pergunta. Já que tem a sua parte boa e a sua parte ruim do isolamento social e da quarentena, por que não estão divulgando? Essa é a pergunta que não quer calar, e é que eu vou tentar agora, elucidar e trazer luz aos irmãos quanto a essa questão. Nos nossos dias, infelizmente, eu digo isso muito infelizmente, que eu achei que nunca mais nós veríamos isso
no Brasil, mas nós estamos vivendo isso novamente. Nós estamos vivendo uma era de muito sofisma. E o que é sofisma? Sofisma nada mais é que uma mentira contada de várias vezes e de forma incisiva que passa a ter status de verdade. Isso é sofisma. Nós estamos vivendo sofismas de forma exacerbada no nosso país. Infelizmente, estratégia semelhante, se utilizando de sofisma, foi o que o Partido Comunista, com o seu líder, o Partido Comunista também usou muito, mas o Partido Nazista na Alemanha, a partir da década de 30, se utilizou muito de sofisma, com discursos inflamados, se utilizando da mídia, enfim, para divulgar sofismas que são informações mentirosas, mas que de tanto serem repetidas tomam status de verdade. O partido nazista alemão se utilizou muito disso através dos discursos inflamados de Adolf Hitler. Por que não citar aqui Mao Tse-tung, que na Revolução Socialista Chinesa, na segunda metade da década de 60, conhecida aí como Revolução Cultural Chinesa, que na verdade foi uma revolução socialista na China, Mao Tse-tung fez a mesma coisa, se utilizou de sofisma para dominar a mente dos jovens, onde milhões de pessoas, pelas suas loucuras, morreram, bilhões de pessoas morreram pelas suas ideias, e ele se utilizou de sofisma para divulgar as suas ideias. Isso tem acontecido, infelizmente, nesse período de quarentena, sobre a questão de isolamento social, tem se utilizado de muito sofisma ou de muita mentira que tem ganhado status de verdade, trazendo confusão na mente das pessoas. A segunda pergunta, por que eles estão fazendo isso, irmão? Porque eles estão nos apresentando apenas um lado da moeda. Nós temos visto nas redes sociais pessoas aderindo àquela hashtag fique em casa, porque a melhor coisa do mundo é a bala de prata para vencer o coronavírus, você ficar na sua casa, que é a melhor coisa, isolamento social total é o que vai resolver. Mas o que pense comigo, vem comigo neste meu raciocínio. Nos estão apresentando apenas um lado da moeda, se esquecendo que toda moeda tem dois lados. Raciocine isso comigo. Estão nos apresentando de forma incisiva. Lembra que eu falei de sofisma? Sem parar, artistas divulgando, que tem grande influência nas redes sociais, como eu já disse em outros vídeos, que as redes sociais são muito consumidas hoje, alcançam muito mais pessoas do que qualquer programação radiofônica ou televisiva. E tem pessoas que estão divulgando isso e apresentando apenas só um lado da moeda. E isso sem levar em conta que toda a história tem dois pontos de vista. Toda a história tem dois lados. Raciocine comigo, continue aqui no meu raciocínio. Imagine se um juiz, em um julgamento, ele julgasse a causa apenas ouvindo a defesa do acusado, sem ouvir a acusação. Seria uma decisão parcial, não é verdade? É o que está acontecendo. Nós só estamos ouvindo só nos estão divulgando uma parte da história, sem colocar na balança outra parte. E isso é muito perigoso, nós temos que tomar cuidado. Por que eles não estão divulgando, irmão? É como se nós estivéssemos assistindo um grande show de mágica ou de ilusionismo. E onde o mágico, ou aquele ilusionista que está ali no palco fazendo aquele truque de mágica, ele tenta de todas as formas chamar a nossa atenção para um ponto especial, quando na verdade ele quer tirar a atenção de onde o truque está acontecendo. E pasmem vocês, é o que está acontecendo hoje, nessa questão de quarentena e de isolamento social. É o que está acontecendo. É como se nós tivéssemos um grande show de ilusionismo. Estão chamando toda a atenção da população de forma incisiva para apenas um lado, onde o truque está acontecendo em outro. E nós como cristãos, equilibrado como somos, o que a Bíblia nos ensina a ser, temos que tomar cuidado com essa questão. E você me pergunta, irmão, o que é que eles estão querendo então não nos contar? O que é que nós
não estamos absorvendo? Vamos lá. Primeiro, eles estão supervalorizando o Covid-19, sem informar a toda a população que as demais doenças infecciosas e pandêmicas continuam normalmente. Como, por exemplo, a dengue. Faz quanto tempo que você não vê falar sobre dengue? Ou sobre qualquer outra, ou sobre H1N1, ou sobre qualquer outra doença, ou sobre tuberculose. Infelizmente, tivemos um surto aí um tempo atrás no Brasil. Ninguém falou mais nada. Supervalorização do Covid-19, o resto não existe mais. Pense comigo, é para se pensar. Segundo, medidas municipais e estaduais maquiadas de medidas de saúde pública que tiram a liberdade, o direito do cidadão de ir e vir, o que é cláusula pétrea na nossa Constituição, suplantando e rasgando a Constituição Federal, desobedecendo ordens que vêm de cima. Meus irmãos, Deus trabalha com hierarquia. Deus respeita a hierarquia. Quando a hierarquia é quebrada, não tem a bênção de Deus. Nós nos esquecemos disso. Deus trabalha com hierarquias e Ele respeita porque foi o próprio Deus quem estabeleceu as hierarquias. Quando um governo estadual desrespeita aquilo que vem de cima, ele está quebrando uma hierarquia, é complicado. Estão maquiando, nós estamos defendendo o povo, estamos defendendo a sociedade, legal. O isolamento vertical funciona, certos grupos, isolamento total funciona quando as pessoas têm condições para fazê-lo, quando não tem, infelizmente nós estamos vendo já tragédias, mas tem algo por trás. Por que é que muitos prefeitos têm adotado isso? Não se esqueçam que nós estamos em ano eleitoral. Quem é que não quer uma fatia desse bolo para ser reeleito e dizer: olha, a nossa cidade não foi contaminada porque nós proibimos as pessoas, e fazer todo aquele discurso político ilusório para ganhar a eleição? Eles não estão pensando na população, estão brincando. Isso é nojento, isso é diabólico, brincando com a saúde das pessoas, tudo em nome de politicagem barata. Muito cuidado, irmãos, com algumas medidas que estão restringindo o direito de ir e vir do cidadão, chegando a prender pessoas. Imagina que coisa terrível. Outra coisa que eles estão fazendo, não estão informando os malefícios emocionais e psicológicos do isolamento social. Isso é importante. O ser humano, ele foi criado por Deus para viver em sociedade. Deus viu que não era bom Adão ficar sozinho e fez Eva para lhe fazer companhia, para estar ao seu lado. O ser humano precisa estar junto. Eu sei que em tempos de pandemias ou em tempos de guerra é importante nós guardarmos esse isolamento vertical ou isolamento horizontal em casos extremos, volto a dizer. É importante, mas o ser humano foi criado por Deus para viver em sociedade. Isso é tão verdade que uma das formas de se ter comunhão com o próprio Deus é tendo comunhão com as pessoas. Ou tendo comunhão com os irmãos. Imagine de como isso é importante, mas não divulgam, que pessoas estão se sentindo só. Existem idosos que estão sendo colocados em isolamento social de forma tão grave. É claro que são aqueles que são extremistas quanto a questão que não estão mais nem se conversando, nem chegando perto das pessoas, como se as pessoas fossem bichos, estão sendo colocadas de canto, esquecidas, tem causado um grande malefício. Pessoas estão caindo em depressão, estão tendo síndrome do pânico, estão desenvolvendo doenças psicossomáticas, estão tendo crises de ansiedade. Isso é terrível. O isolamento social, como eu já disse, ele é bom, mas tem um malefício. Uma frase importante hoje: nós não podemos deixar que as medidas tenham um efeito colateral maior do que o vírus. Entenderam? Nós não podemos deixar que as medidas tenham um efeito colateral maior do que a doença que está sendo combatida. E isso deve ser observado. Vamos lá. Nós estamos vendo, e isso não está sendo divulgado. Olhe bem, perceba.
fechamento e falência de pequenas, micro e médio empresas, como também demissões em massa. Isso é terrível com esse isolamento social. Estão dizendo não, é por saúde, mas não é. Eu vou falar disso um pouco mais à frente, mas não é só saúde. Lembra que nós falamos de sofisma, do show de ilusionismo? Nós temos que tomar cuidado, irmão, sem teoria da conspiração. Eu estou aqui debaixo da bênção de Deus para trazer informação e abençoar a sua vida. Tem muita gente ficando desempregado em nome de uma política de saúde pública que vai do nada para o lugar nenhum. Empresários falindo em suas pequenas, micro e médias empresas, que não está sendo divulgado. Outra coisa, nós temos muito isso aqui no Brasil, militância política partidária esquerdista por 85% da mídia nacional. Eu vou repetir, militância política partidária de esquerda por 85% da mídia nacional, desrespeitando o juramento que fizeram quando se formaram, esses jornalistas militantes esquerdopatas, de fazer o que eles juraram quando se formaram, de fazer um jornalismo apartidário, imparcial e verdadeiro. 85% da mídia brasileira não está fazendo isso, salvo raras e honrosas exceções. Isso é terrível. Isso para mim, é um dos piores. Aumento exponencial da criminalidade nas grandes capitais e nas suas adjacências, ou nas cidades que estão em volta. O crime aumentou de forma exponencial, porque as pessoas estão ficando em casa. Imagine. O roubo à residência saltou, os crimes de estupro aumentaram. Caiu a parcela de assaltos de pessoas na rua, como de pequenos assaltos, digamos assim, como roubo a celular, mas aumentou muito roubo à residência, crimes de estupro de pessoas que estão invadindo as casas, todos os crimes relacionados a esse crime de roubo à residência, imagina. E o que é pior, olha, isso é terrível, em nome de uma política de saúde pública, estão liberando presos em massa, presos esses que cometeram crimes hediondos, presos esses que cometeram coisas terríveis, estão sendo liberados, estão reincidindo nos seus crimes, mas isso não está sendo divulgado. Como eu disse, toda moeda tem dois lados, tudo isso em nome do isolamento social, tudo isso em nome, não, porque nós estamos em quarentena, temos que salvar todas as pessoas. Eu sei, o cristão deve pensar isso, nós temos que amar todas as pessoas, independente se cometeram crimes ou não, mas liberá-las para a sociedade para que eles reincidam em seus crimes é loucura, inaceitável. Eles podem ser tratados também na cadeia porque cometeram crime, não estão lá à toa. Misericórdia, a Bíblia nos ensina que as autoridades punem aqueles que cometem erro. O apóstolo Paulo é bem claro em falar que o cristão não deve temer as autoridades, porque elas punem os malfeitores, ou aqueles que fazem mal. Outra coisa, eu apurei muito, mas muito mesmo, essa informação para trazer. Nós estamos vivendo hoje, que se escancarou nesse final de semana agora, uma guerra política entre os poderes na República Brasileira. O poder executivo está em guerra com o poder judiciário e com o poder legislativo do nosso país. E os que estão em guerra contra o poder executivo estão se utilizando da quarentena e da vida da população, só o sangue de Jesus nessa situação, como arma política. Muito cuidado com isso. Estão se utilizando disso como arma política para atacar o governo federal ou o poder executivo. Isso é perigosíssimo, irmãos. Não estejamos acordados e de olhos bem abertos quanto a essa situação. Pois bem, partamos para a finalização do vídeo. Vamos lá. O cristão, de um modo geral, não deve, por mais que já trouxe todas essas informações, que toda moeda tem dois lados, que o isolamento social vertical é importante sim, em casos extremos. O horizontal também é importante, gera resultados, é claro que gera, mas toda moeda tem dois lados, nós temos que ser equilibrados e tomar muito cuidado com isso. E nesse interim, o cristão não pode ser displicente. É um erro.
Ah, já que é assim, então não vou tomar nenhuma precaução preventiva contra o vírus. Eu não vou, não é um tutorial de como você deve se cuidar. Eu nem vou fazer isso, porque nós já temos informações aí de sobra de como nós podemos nos prevenir de sermos infectados e de infectar outras pessoas. Mas enfim, o cristão não pode ser displicente. Ah, então já que é assim, é só guerra política, eu não estou nem aí. Irmão, vigia, cuidado, cuidado, nós não podemos ser assim. Tome as devidas precauções. O cristão que está em quarentena deve aproveitar bem o tempo livre. Eu sei que muita gente está usando a quarentena como férias, como festa, mas o cristão tem que aproveitar bem esse tempo livre. E o que eu tenho visto de cristão que não está aproveitando o tempo coisa nenhuma. Eu vi um cristão esse dia me falou, não, irmão, agora eu estou aproveitando para ler um livro de fantasia lá, 600 páginas. Eu perguntei para ele, e a Bíblia? Aliás, deixa para depois, é muito grande. Eu vi um monte de cristão comentando lives que não trazem edificação nenhuma. Agora ficou em moda live no Instagram, live no YouTube, live no Facebook. Virou mania agora de artistas fazendo lives aí. Alguns com uma causa nobre, louvável, que Deus os abençoe de maneira especial. Mas outros não, só porque estão recebendo dinheiro, enfim. Mas é outro assunto para um outro vídeo aí. Que estão se utilizando da verba que o governo mandou para combater. Olha, sejamos de olhos atentos. O governo federal mandou verba para que os estados combatam a pandemia. E tem gente, tem governador e tem prefeito já utilizando o dinheiro de forma indevida. Inclusive, o nosso ministro da Justiça e da Segurança Pública já informou publicamente que a Polícia Federal já está investigando casos de desvio. Olha como a coisa é terrível. Mas enfim, não é esse assunto do nosso vídeo. Nós estamos falando que o cristão ele deve aproveitar bem o tempo livre. Desafie a si mesmo a conhecer mais da palavra de Deus. Tem tantos canais disponibilizando cursos relacionados à teologia, à Bíblia, de graça no YouTube. Já que você está em casa, se utilize disso. Procure conhecer mais. Desafie a si mesmo. Olha, eu vou me desafiar nessa quarentena, eu vou me desafiar a ler todo o Novo Testamento, a conhecer mais da palavra de Deus, a edificar a minha fé, a me prostrar mais diante do Senhor. Porque tem cristãos que não estão perdendo tempo na sua quarentena. O cristão deve tomar muito cuidado, o que eu estou dizendo, em toda essa situação que nós estamos envolvidos de quarentena, de isolamento social, para não ser feito de massa de manobra por essa mídia esquerdopata, diabólica. Cuidado com a sua fonte de informação. Cuidado onde você tem buscado informação. Eu tenho dito aqui, repito, cuidado com a rede esgoto de televisão, para não citar o nome aqui, para não tomar processo. Muito cuidado com a rede esgoto de televisão, você já sabe qual é. E todas as suas atribuições, como o seu portal de notícias, que é só terrorismo midiático 24 horas por dia. Evitem os seus canais de pago, evitem os seus jornais, evitem os seus programas radiofônicos, como toda a mídia esquerdopata que está simplesmente sendo utilizada como arma nessa guerra que nós estamos tendo no nosso país, essa guerra política terrível. Eles só estão sendo mais uma peça nesta guerra política. Ore, meu irmão, busque a Deus, mantenha a cabeça no lugar. O cristão tem a mente de Cristo, não se desespere. É o que nós fizemos a leitura, nossos textos iniciais. Creia na palavra de Deus, nós vamos vencer. A vitória já é nossa, no nome de Jesus. E para nós finalizarmos esse vídeo, eu vou ler mais uma vez o terceiro texto que nós fizemos uso para este vídeo de hoje. Olha que importante. Segunda carta de Paulo aos cristãos, em Corinto, capítulo 4, verso 8 e o verso 9. Muitas vezes ficamos aflitos, e é verdade, mas não somos derrotados. Vamos lá, vamos continuar. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Creia nessa palavra
avance debaixo desta palavra. O meu objetivo com esse vídeo foi lhe trazer informação, foi lhe trazer conhecimento e foi o de lhe trazer edificação. Que Deus em Cristo abençoe sua casa, sua família, os seus negócios. A minha oração é que Deus te encha de bênçãos e que no final de toda essa situação nós saiamos mais fortes, glorificando a Deus, e que o nome do Senhor, através de toda essa situação, seja glorificado. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado.